Prioridade, disciplina e paciência. Você não vai estar em todas as oportunidades. Quando as pessoas ouvem falar, cara, isso é tão simples, como que eu nunca pensei nisso? O Luiz Barsi é o maior investidor pessoa física da Bolsa hoje. A estratégia dele, lá atrás, que ele desenvolveu na década de 70, que inclusive foi compilada em 74, por aí, num estudo que chama Ações Garantem o Futuro, por isso o nome da empresa, é justamente você comprar boas ações de boas empresas, a bons preços, claro, e que paguem bons dividendos. O dividendo é o pilar para você conquistar a liberdade financeira no futuro, no longo prazo, claro, montando uma carteira previdenciária. Então, enquanto os colegas dele lá atrás, na década de 70 e até hoje, né, as pessoas veem a bolsa como um cassino, comprar na baixa, vender na alta, acabam fazendo o contrário, ele enxergava na bolsa uma forma de se aposentar. Então, assim, uma coisa muito pioneira para a época, ainda hoje, quando as pessoas ouvem falar, cara, isso é tão simples, como que eu nunca pensei nisso, né? Então, é uma metodologia muito simples, dá certo há 50 anos. Outras pessoas também que seguiram ao longo do tempo nessa caminhada também se deram muito bem. Nós três somos prova vivas disso. E desde 2019, aí, com Ações Garantem, levando esse legado aí adiante. Você, quando tá investindo em bolsa, tem que se conscientizar que você não vai estar em todas as oportunidades. Sim. Até porque você vai acabar pulverizando a sua carteira, não vai ver nem dividendo, nem rentabilidade. E é isso que as pessoas querem, né? Ver o resultado rápido. Ah, então vou pôr um punhadinho aqui, não sei o que vai dar certo, mas alguma coisa vai dar certo. 1000% de R$1 ainda é pouco. Então, se eu pudesse resumir a nossa estratégia hoje, eu acho que é você comprar muitas ações de poucas e boas empresas, pagando bons preços, e elas têm que pagar bons dividendos. O pilar de tudo isso é a renda. É a renda que vai pagar o seu boleto no futuro, né? E o futuro chega muito rápido. Então, quanto mais cedo a gente se preparar para isso, melhor. Então, se o pilar é renda, eu preciso buscar setores que sejam perenes, que tenham previsibilidade de fluxo de caixa. E isso acaba, obviamente, reduzindo ali o horizonte de empresas que a gente tem que analisar, o que é muito bom. Então, hoje eu sigo o jeito Barsi de investir por convicção, porque eu já fiz muita coisa, já fiz muita cagada na bolsa também, e sei o que funciona pra mim. Pra você falar o que é bom e o que não é, você precisa primeiro saber o que você não quer na sua carteira. Então, já experimentei ter fundo, previdência, já tive, mas assim, cacarecos mesmo pra entender como funcionava, claro. Hoje em dia não tem mais, é 100% focado em renda, em futuro e tá em bolsa, né? 100% eu digo assim, que eu considero investimento. Tem uma reserva de emergência que tá na renda fixa e não tem como fugir disso, né? Então, a gente não investe na renda fixa, eu uso a renda fixa pro que eu preciso. E hoje tá ótimo, né? Então, hoje, pra quem tá fazendo caixa, tá muito bom também a rentabilidade. Aí você tem um caixa de oportunidade. Tem um caixa de oportunidade também. Onde você deixa tesouro? Não deixa no tesouro. Porque o tesouro, qualquer rebuliço, por exemplo, 2020, o tesouro foi para... As negociações foram paralisadas. Sim. Então, não é um bom lugar pra você deixar uma reserva de oportunidade. Eu deixo ou num fundo de tesouro Selic, ou num CDB, que renda ali pelo menos, né, inflação, enfim, e o menor custo possível. O feijão com arroz, não tem jeito. Não me extrapolo muito na renda fixa, não. E às vezes, olha só que legal que eu já ouvi. Lu, eu ouvi você falar, tipo, em 2019 desse tal de Best, não dei muita atenção, mas ficou aqui em algum lugar. Perdi dinheiro pra caramba na bolsa e aí esse ano eu falei, vou resgatar esse tal de Best, deixa eu ver o que é. Mas basicamente, né, aquilo que eu disse, se o seu pilar é renda, você precisa buscar alguns tipos de empresas que geralmente se encaixam de setores que fazem sentido para algumas características. Então, perenidade do negócio, a consolidação de mercado dessas empresas, né, por que isso é importante? O Brasil é um país que convive com a inflação. Isso é histórico. Então, empresas líderes dos seus mercados, elas conseguem ter uma vantagem de preço. Elas repassam no preço esse viés inflacionário. Claro que isso não acontece para e passo, não é, a inflação veio, amanhã ela corrige, não é assim que funciona, mas quando você olha em retrospectiva, em média, ao ano, essas empresas, a maioria das empresas da bolsa conseguiram repassar a inflação, superar a inflação, né? Porque são ativos reais. Mas o que às vezes as pessoas falham em entender é que 13% ao ano na bolsa é sobre uma base crescente se você está em boas empresas. Isso vai se compondo conforme você vai reinvestindo os dividendos. Então hoje, se eu olhar para trás e ver o histórico, se você comparar o preço que eu paguei em algumas posições que eu tenho versus o que elas me pagaram de dividendos, que é o que a gente chama de yield on cost, né, que é a rentabilidade do dividendo sobre o preço médio, o preço que você pagou,
né? O quanto você desembolsou. Cara, eu tenho rentabilidade hoje, por exemplo, Braskem me pagou 40% ao ano, que é muito superior à renda fixa. E isso continua. Então, como eu tenho preços confortáveis, e se cair, poxa, eu tô disponível ali com os meus próprios dividendos, né? Com esse fluxo constante para reinvestir, então você fica mais tranquilo, né? Com esse colchão, enfim, com essa rentabilidade. Só que isso não vem da noite pro dia, isso foi construído. Então, assim, tô há bastante tempo investindo, né? Então, isso é construído ao longo do tempo. Então, o BEST é isso, são aqueles 5 setores que se encaixam nessas premissas básicas, esse tipo de empresa que a gente busca. BEST, para vocês nunca mais esquecerem: bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. BEST, de melhor mesmo. Impossível esquecer. Claro que não é só você pegar as empresas desse... Ah, a Luísa falou lá que é pra comprar qualquer coisa desses setores, né? Aí você vai e me compra uma Oi, por exemplo, que tá no BEST, mas, obviamente, analisem as empresas, mas são bons setores para se começar, pelo menos. Então, para quem não sabe, todos os dados, né, todas as informações sobre as empresas são públicas e estão no site do GRI. Então, se você digitar no Google, Banco do Brasil, RI, IRB, RI, Itaú, RI, né, qualquer empresa da bolsa que esteja listada, mais o RI na frente, tem o site lá de relações com investidores, que você tem acesso a todas as informações possíveis, né, e que o investidor precisa ter acesso. Então, baseado nisso, nessas informações que são públicas, mas que vocês precisam ter um interesse de ir atrás, o que a gente busca analisar ali? Como eu disse, boa empresa não necessariamente é sinônimo de um bom investimento. É o preço que vai determinar isso. Não importa a qualidade da empresa. Toda empresa tem o seu preço. Seu preço justo, né? Claro, isso se você segue o Value Investing, né? Que é a bíblia, né, dos investidores de longo prazo, né? Costuma ser. Então, pensando em preço, o que é muito importante para o investidor? Seria, assim, incabível dizer aqui para vocês, vocês trabalham, obviamente, vocês têm que acompanhar a bolsa todos os dias, toda hora, ficar ali obcecado, tentar comprar na mínima. Isso é impossível. Nem quem trabalha com o mercado consegue acertar ali o da mosca voando. Não dá, impossível. Então, a nossa preocupação foi, o que eu vou olhar para pelo menos não pagar caro por uma ação? Porque, assim, se eu já sei que eu já não vou conseguir acertar o fundo, eu pelo menos preciso estabelecer ali o máximo que eu posso pagar por uma ação para eu receber ali alguma coisa que eu tô disposto. Então, qual foi o filtro que ele começou a usar? 6% ao ano só em dividendos. Às vezes as pessoas falam, putz, mas não é muito pouco, mas a gente tá falando só de dividendos. Lembrando que se o dividendo deriva do lucro e o lucro ao longo do tempo é corrigido por inflação, a gente tá falando de uma métrica real. Então, ele não é 100% comparável com uma Selic, por exemplo. Da Selic, você tira o IPCA e aí você tem a taxa de juros real. É com esse que a gente tem que comparar. No longo prazo, é isso que faz sentido. Então, 6% é o teto. É o mínimo que eu quero receber. Com esse mínimo que eu quero receber, o que eu faço? Eu vou lá no site do RI, eu vejo a média. Então, isso é muito fácil. Você vai somar os dividendos por ação em cada ano. Divide por 5 ou 6, depende de quantos anos você analisar. Você vai chegar ali na média de quanto mais ou menos essa empresa pagou nos últimos 5 anos. E dividir por 6%, 0,06. O que essa formulinha vai te cuspir ali? Que número é esse? Que é muito importante saber interpretar. É o preço teto. Então, esse preço teto é a minha margem de segurança, é o máximo que eu vou poder pagar por determinada ação para receber aquele mínimo de 6% ao ano em dividendos. Então, esse é basicamente o indicador que a gente sempre está olhando, né? Na hora de tomar a decisão de comprar, antes de tomar a decisão de comprar o ativo, você precisa analisar a qualidade. Então, aí vem toda uma análise contábil. Então, você precisa analisar não só os múltiplos, mas também EBITDA, endividamento, liquidez, né? Fluxo de caixa. Então, as pessoas acham que a gente faz um filtro por dividendo. Tá pagando mais no momento. Não. A gente gosta de histórico. Não necessariamente o que está pagando mais agora vai ser o que vai pagar no futuro. Por exemplo, a Taesa é uma que está sempre no top 10 das boas pagadoras. Está pagando muito bem agora, a tendência é que continue. Não nesse nível, porque depende muito do IGPM, né? Tende a uma normalização, mas eu não tenho dúvida que vai continuar ali pelo menos no top 10 nos próximos 10 anos, vamos dizer assim, como foi no passado, né? Então, é isso que a gente faz. A gente sempre tá acompanhando esses números, que eles não ficam mudando toda hora. Eles só vão mudando se tem alguma mudança de perspectiva. Por exemplo, o Banco do Brasil pagava 30%, esse ano determinou que vai pagar 40% de payout, vai distribuir 40% do lucro. Opa, mudou meu preço teto, porque vai mudar o dividendo por ação que ela vai pagar, né? Então, você pode desenvolver duas métricas. É normal que ao longo do caminho as empresas vão ajustando as velas,
problemas, né? Então surge alguma oportunidade, às vezes ela tem que parar de pagar dividendo para investir. Então o que a gente olha muito é as intenções da empresa, o que a empresa comunica com seus investidores, né? Então assim, se o seu objetivo é um e a empresa decidiu caminhar para outro, não tem por que isso ficar na carteira. Que é importante as pessoas seguirem suas convicções, mas o investidor não tem convicção se ele não tiver um caminho muito bem delineado. E focar. A gente chama de PDP, prioridade, disciplina e paciência.